Oi, galerinha! Que bom poder conversar com vocês. Eu espero que estejam todos bem. Esse é o nosso canal de atividades remotas do segundo e do terceiro ano. A professora Elisama e eu decidimos algo um pouco diferente. A princípio, o canal seria fechado, mas notamos que para encontrar nas buscas é bem mais fácil mantê-lo acessível sem precisar, inclusive, enviar o link. Além disso, se os familiares de vocês estiverem trabalhando, não precisa esperar que cheguem em casa para assistir ao vídeo que ajudará nas tarefas. Dá para assistir na televisão ou no computador tranquilamente. Encontrando o canal fica mais fácil, porque daí vocês vão acessar a aula pela data da atividade que vocês receberam. O nome do canal é Oi Prof. Ju, Atividades Remotas. Eu pensei nesse nome porque sempre que eu entrava na sala de aula, todos vocês falavam Oi, Prof. Ju! Aí eu achei bem legal lembrar isso. Mas agora vamos à atividade? Nós estamos em setembro e nesse mês comemoramos a independência do Brasil, uma data muito importante na nossa história e que não deve ser esquecida. Por isso, antes da gente iniciar o trabalho da professora Elisama, eu vou contar uma história para vocês. A independência não foi só um grito, não. Antes de Dom Pedro I dar o famoso grito Independência ou Morte, lá no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, houveram muitas outras lutas por nossa independência, todas reprimidas pelo governo português. Mas por que tanta luta? Desde o descobrimento do Brasil, em 1500, nosso país tornou-se colônia de Portugal. Portugal está bem longe, mas era como se o Brasil fosse um pedacinho ou um pedação daquela terra, por causa de um tratado chamado Pacto Colonial. Esse pacto dizia que o Brasil deveria obedecer à metrópole, ou seja, Portugal, em tudo e sem reclamar. O Brasil não podia escolher leis, governantes, vender suas mercadorias, tudo era decidido por Portugal. Então, no final do século XVIII, muitas revoluções começaram a pipocar pelo mundo todo, em diversas colônias, assim como no Brasil, porque todos queriam andar pelas próprias pernas e ter liberdade. Devido a essas revoluções, guerras e ameaças, toda a família imperial de Portugal se mudou para o Brasil. Dom João decidiu transferir toda a corte portuguesa para cá. Nosso país ainda era um bebezinho, mas mesmo assim o Dom João declarou guerra à França. E em 1815, com a derrota de Napoleão Bonaparte, que queria muito mandar em Portugal também, o Brasil virou o Reino Unido. Dom João deve ter ficado muito feliz, porque ele começou a criar bibliotecas, ruas, teatros, e Portugal começou a ficar mais pobre, enquanto o Brasil começou a ficar mais rico. Em 1820, houve a Revolução para mudar a Constituição de nosso país, que são as leis, direitos e deveres do povo brasileiro. Dom João voltou para Portugal, mas deixou seu filho Dom Pedro cuidando do Brasil. O pai dele queria que proclamasse a independência para ficar tudo em família e para que não perdessem o controle do Brasil. Outras revoluções ocorreram. Um grupo, os mais ricos, queriam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. Outro grupo queria que o Brasil se tornasse independente. Dom Pedro comprou a briga, fundou um novo ministério, com portugueses e brasileiros trabalhando junto, e elaboraram uma Constituição para o Brasil. Muita coisa aconteceu depois disso, mas o importante é que essa data ficou nos registros de nosso país, que ainda lutou muito para se sentir livre. Bem, esse é o resumo de uma história muito longa e nem sempre bonita. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, eu vou colocar alguns links na descrição desse vídeo. Mas agora vamos realizar as atividades? A primeira é: preencha no caderno a data, como é solicitado pela professora Elisama, com bastante capricho. Leiam um texto que fala resumidamente da história que eu contei para vocês e realizem as atividades de interpretação de texto. Releiam ele se for necessário. Depois de responder as perguntas, a professora pediu para desenharem a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil tem sua própria história também. Tem um link se vocês desejarem ler a respeito do assunto. Desenhem a bandeira com bastante capricho. Muito bem, agora vamos para o exercício de matemática. Ele pede qual é o seu vizinho? Vocês devem completar com o antecessor e o sucessor de cada número. Antecessor é o que vem antes
e o sucessor é o que vem depois. Como no exemplo que a professora colocou. Antes do 15 vem o 14 e depois do 15 o 16. Por último, escrevam o número dos numerais. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Se vocês tiverem dúvidas em como escrever ou sobre o significado de uma palavra, procurem em um dicionário. Tem no Google, digitem no Google assim, ó, Dicionário Online de Português. Lá é só colocar a palavra que aparece o significado. Se vocês escreverem a palavra errada, não vai aparecer nada. Então vocês vão pensar assim, opa, tem alguma coisa errada, não escrevi certo. Por exemplo, se vocês escreverem 15 com S, não vai aparecer nada. Então, prestem bem atenção e tentem novamente. Escrevem 15 com Z e olhem o que acontece. Bom trabalho para vocês, concentração e até a próxima. Para o terceiro ano, as atividades são muito semelhantes. O que muda é que vocês vão trabalhar com centenas e com milhar. Então, prestem muita atenção na hora de escrever para que vocês façam da forma correta também. Se tiverem alguma dúvida, procurem no dicionário online que vocês vão conseguir escrever da forma certa. Caprichem na letra e escrevam da forma que a professora pediu.